Eu não sou herdeiro não, mas sou fofoqueiro. Você é fofoqueiro pra caramba. Tá Mas certo. enfim, ligue pra cá, 2723-4294, nosso telefone de utilidade pública aqui do programa De Olho na Cidade. Você pode ligar e participar, reclamando, agradecendo, enfim. É importante você participar, 2723-4294. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Cultura, Otávio de Campos, veio conversar conosco sobre o projeto Caminho de Santo Amaro e também a prestação de contas do Campus Folia 2012. Secretário, obrigado pela presença, professor, aqui em nosso programa. Como é que é o projeto? O senhor apresentou esse projeto agora dia 19, terça-feira, ao bispo, sobre Caminho de Santo Amaro. Bom dia. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Litoral. É um prazer retornar a esse espaço, né? Essa usina de construção de conhecimento, né? Onde o Nordeste realmente, né? E o sol não tem onde se esconder, né? Já dizia o poeta, né? Bom, enfim, esse projeto, na realidade, não é da Secretaria de Cultura, né? É da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo, através do seu Departamento de Turismo, que tem hoje na sua direção a turismóloga Ana Nery, e a Secretaria de Cultura não poderia estar fora. Então, nós somos parceiros desse empreendimento, né, que começou com o Lúcio José, e hoje se desenvolve já com a parceria do Bispado de Campos. O Caminho de Santo Amaro, ele é um projeto importante, não só de valorização, né, da questão da religiosidade, mas, sobretudo, né, para dar ênfase ao chamado turismo religioso, que se faz aqui de uma maneira muito interessante, há muitos anos, só que nós não tínhamos alguma coisa de organicidade com relação a isso. Nós estamos tentando organizar, né? Então, esse caminho é um caminho interessante, que ele começa exatamente no ponto zero, ao lado da Catedral, né? E passa pelo centro histórico da cidade, né? Até que vai para Goitacazes, né? A partir de Donana, entra ali em Donana, na chamada Visconde, na antiga fazenda velha do Visconde, e ali tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é uma das mais antigas da região, né? Dali ele vai à igreja também de São Gonçalo, que é de 1878, se não me engano, e vai percorrendo todas essas igrejas, né? Até chegar a Santo Amaro, né? Isso abre uma perspectiva para inserir Campos dentro do turismo do Estado, né? E se abrir perspectiva também para incluir Campos dentro desse turismo religioso. Então, é um trabalho interessante, o bispo adotou imediatamente, né? E para cada igreja, para cada local que as delegações forem passando, eles vão receber exatamente as informações necessárias daquelas igrejas, vão colocar essas igrejas dentro do seu tempo, dentro do espaço, com a sua história, né? E a gente está pretendendo fazer com que o retorno seja lá por Tocos, né, por São Martinho, para que a gente possa chegar, né, haver uma recepção muito grande no solar dos jesuítas, né, ali no Arquivo Público, onde as pessoas teriam ali um lanche, uma jongada, né, uma coisa assim interessante sobre a cultura de raiz dessa impressionante Baixada Campista. É interessante o senhor falar isso, porque justamente essa região, esse lado de cá da RJ 216, que é Tocos, aquela região Caxias de Tocos, ela não é aproveitada como deveria ser. O senhor está, de certa forma, integrando uma situação que não existe, embora tenha muita história lá. Isso eu estou falando em termos da religiosidade, mas nós podemos falar sobre a questão do turismo esportivo, né, do turismo cultural, outras formas de turismo, inclusive aproveitando as potencialidades da Lagoa Feia daquela região ali, né? Quer dizer, há também um outro projeto que vai nos levar exatamente até a Lagoa Feia, lá em Ponta Grossa dos Fidalgos, né? Então, ali, quer dizer, as pessoas participariam de passeio de barco, né? Sobretudo a história desse manancial hídrico, que é o mais importante do planeta, né? Que poucas pessoas sabem disso, mas é o maior potencial hídrico por gravitação de todo o planeta. Quer dizer, ele nasce dos rios do Imbé, né?
alimenta a Lagoa de Cima, da Lagoa de Cima a água desce também por gravitação pelo Rio Uraí e vai até a Lagoa de Cima, e a Lagoa de Cima, através do Canal das Flechas, joga suas águas, né, desse encontro amoroso com o mar. Poético. No final ele sempre tem um lado poético. É o professor, né? Sem dúvida. Mas é interessante, claro. além de que são os braços de Lagoa de Cima, quer dizer, os braços que vão da Lagoa Feia às demais lagoas, ainda dá para se aproveitar essa situação que é inexplorada. A gente não explora esses garapés, né? Sim, Chamados sim, de garapés, né? Quer dizer, a gente não explora isso. E eu não sei porquê, eu acho que é uma questão cultural, que a gente tem que estar mudando isso, né? Mudar mentalidades. Aliás, o projeto de turismo para a cidade, ele é um projeto muito interessante. Agora está havendo um inventário turístico, né? Esse inventário turístico vai nos indicar essas potencialidades. É uma empresa especializada tratando desse assunto, em que inclui não só a questão do aproveitamento das riquezas naturais da região, como também, né, o seu patrimônio histórico, cultural, e, sobretudo, a questão também da ficção, né, de José Cândido Carvalho, que acaba se tornando realidade nos nossos dias, que é exatamente a questão do Coronel Lobisomem. Né? Há um projeto também da Academia Campista de Letras, que ela recompõe todas as trilhas do Coronel, né, da Baixada Campista. E aí, pela primeira vez na história, já que nós já temos um nome de rua com uma ficção criada por José Cândido Carvalho, nós temos também um caminho, né, são as trilhas do Coronel, na Baixada Campista. Eu acho que a Baixada Campista é puro sonho, né? É sedução. A Baixada é uma coisa única. Né? Só quem permeia, né, aquelas áreas, todas as campinas, todas as partes ainda florestadas da Baixada, que pode exatamente avaliar, né, aquilo que nós estamos dizendo aqui. E aí o cuidado desse desvendar, desse descobrir, ao mesmo tempo, como preservar, né? Esse é o cuidado. Né? Bom, a preservação é outra questão interessante, porque isso aí nós temos um choque, né, interessante. Quer dizer, porque, de um modo geral, o patrimônio, né, não só cultural, mas ambiental, ele está em mãos de particulares. E diz a lei, né, o plano diretor da cidade, diz que cabe aos proprietários fazer a manutenção dos seus patrimônios, embora eles estejam inseridos como patrimônio histórico do município. E aí a gente vai entender isso de uma maneira interessante, quer dizer, a lei diz que nós temos que levar em consideração o direito da sociedade, né, em detrimento do direito do cidadão. Né? Quer dizer, e aí é um debate muito interessante, né, em que ele vai também, né, consolidar com um outro discurso, que é chamado de direito de propriedade, né, que é o ethos do capitalismo, com relação à questão da forma que nós temos que preservar a cultura e o meio ambiente. Quer dizer, uma questão muito interessante, mas pelo menos ela gera um debate importante para a intelectualidade se divertir. Sem dúvida. Agora nós vamos partir para a situação do Campus Folia. No Campus Folia, as entidades, ao que parece, prestaram contas. Essa é uma base, e a outra, também falando sobre o âmbito em si do Carnaval, os desfiles dos bois. Como é que está essa situação? Quer dizer, são duas perguntas. Todas as entidades prestaram contas e como é que está a situação para os desfiles dos bois? Ao anunciar que todas as sociedades carnavalescas que desfilaram no Campus Folia 2012 prestaram contas, nós queremos dizer que nós conseguimos alcançar, né, com parte considerável do objetivo, que era da profissionalização do Carnaval. Né, fazer com que essas coisas sejam feitas com seriedade. E vocês têm acompanhado esse processo desde 2009, né, e sabem exatamente o seguinte, da onde que nós partimos e onde nós estamos chegando hoje. Né? Mas nesse rito de passagem, né, nós queremos dizer o seguinte, nem sempre as contas que são apresentadas dentro do prazo, elas são aprovadas. Né? Então, para aprovação e também cumprir todas as pendências, as pessoas têm até o dia 31 de julho para fazê-lo. Aquelas sociedades que não conseguirem resolver essas pendências junto à Secretaria de Controle e Orçamento da Municipalidade, elas também ficarão proibidas pela lei de receberem novos recursos e também de fazerem um desfile no CEPOP em 2013. E o desfile dos bois? O desfile dos bois vai ser uma coisa muito importante. Nós queremos criar também, nacionalizar, né, essa questão do desfile dos bois. Nós queremos fazer, por exemplo, o nome técnico nós não temos ainda, né? Esse achado, né? Essa coisa, esse marketing nós não temos ainda, mas seria a grande folia dos bois. Né? Então, a folia dos bois é uma coisa específica dentro do Carnaval e há uma tendência, né, também, um estímulo para que esses bois de samba, né,
eles voltem, né, de certa forma, a tratar da questão do boi como forma do boi bumbá, né, do boi pintadinho, do boi... Né, a região Nordeste, né, que Campos acaba se inserindo nessa região Nordeste, né, o que nos separa é apenas o Rio Itabapoana. Ele tem uma vertente de bois interessante, né? E o único que bate, né, que é batida samba, é na região, no estado do Rio de Janeiro. Agora, tem já a data certinha para o desfile? Tem, na última semana do mês de agosto, né? Está chegando, porque já tem pessoal aí dizendo que está ensaiando. Já não, está ensaiando, já tem gente fazendo compras para fazer os desfiles, já tem gente procurando seus enredos, né? Porque nós queremos fazer também uma publicação de um folheto, né, sobre essa questão, sobre essa história do boi, né? Porque a história do boi é uma história muito empolgante, né? É empolgante. E você vai procurar a ligação do homem com o boi, né? Ela vem das civilizações micenas, né? Quer dizer, vem, né, da Grécia, vem da ilha de Creta, quer dizer, vem com a história do Minotauro, né? Chega no Brasil através do boi bento, né, dos colonizadores portugueses. Aliás, uma coisa curiosa é que o boi bento, ele vem inserido nas procissões de Corpus Christi, né? Só mais recentemente, a partir do início do século XX, é que o boi acabou saindo da procissão e passou a entrar, então, os andores com os ostensórios. Mas antes era o boi, a figura do boi ali representava a boificação, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, né? Esse era um costume português, e ele aqui se junta também com o chamado manhanhe, que é o chamado boi africano, né? Então, esse manhanhe africano com boi bento, você deu esse caldo cultural tão importante que é, né, a folia dos bois. Agora mesmo está sendo realizado nesse final de semana o encontro lá de Parintins, né? Semana que vem nós temos as danças de ciranda de Manacapuru, quer dizer, é uma série de você vê como que esse Brasil ele é rico, né? Mas a figura do boi está sempre inserida dentro desse contexto, né? Só aí tem um enredo danado, o pessoal pode pegar, deixa, né? O boi, e você não sabe exatamente por que razão isso acontece. É uma questão atávica, é uma questão cultural ainda não desvendada, né, essa relação do homem com o boi, né? Dias 13, 14 e 15 de setembro vai ser realizada a segunda Conferência Municipal de Cultura. Explica para a gente um pouco sobre isso. Bom, a Conferência Municipal de Cultura, ela faz parte do Sistema Municipal de Cultura, né? É uma coisa muito complexa que a gente não fazia antes, né? No governo passado, eles fizeram a primeira conferência, foi em 2006, né? Que foi o primeiro treinamento para se colocar campos no circuito nacional. Mas aquilo ficou assim de uma forma muito empírica, ela não deu continuidade. Então, agora nós estamos fazendo a segunda conferência, respeitando o valor da primeira, né? Independente que se tenha sido feito no governo passado ou não, né? Mas eu achei que foi interessante ter sido feito, até porque eu mesmo participei como representante da comunidade. Então, esse sistema, o sistema de cultura, ele insere a questão da conferência, o Fundo Municipal de Cultura, né? O Conselho Municipal de Cultura, o sistema de preservação do patrimônio arquitetônico, artístico e cultural do município e também ambiental do município. Então, é um contexto, né? É um contexto, esse sistema. Então, esse sistema ele vai se ligar com o sistema estadual e nós já estamos hoje inscritos no Sistema Nacional de Cultura, coisa que não tínhamos feito, né, ao longo dos nossos 400 e poucos anos, né, de existência. O professor Horácio, ele é mestre em comunicação, né? E dentro desse contexto eu tenho uma curiosidade de saber a visão do senhor em relação ao crescimento da nossa região para os veículos de comunicação. Qual é a tendência, o que o senhor observa? Bom, eu penso, né, por exemplo, a questão do jornalismo impresso, por exemplo, é uma vertente, né, da informação que está em crise, né? Quer dizer, essa crise não é uma crise localizada, é uma crise produzida pelo avanço das novas tecnologias, pelo cientificismo, pelo novo ordenamento social. Então, é preciso hoje, quer dizer, na realidade ele não sofre nenhum tipo de depreciação, ele muda, né, para os sistemas online, né, ele vai mudar. E aí, quanto tempo vai durar ainda o jornalismo impresso? Nós não sabemos. O doutor Muniz Sodré,
ele diz que vai durar 500 anos ainda. Eu acho um pouco exagero do Dr. Muniz demais, Sodré. Né? Mas veja só, hoje nós já estamos acostumados, né, a fazer a leitura dos jornais diários online logo assim que acordamos, para sairmos bem informados, já que nós estamos exatamente comprometidos com essa questão da informação, né? Não como espectadores, mas como partícipes desse processo, né, da construção do conhecimento pós-moderno. O que eu penso que é um mercado em expansão, né? Ele está se expandindo, mas está se expandindo por outras vias, né? Nós não podemos mais pensar, por exemplo, numa emissora de rádio só com rádio. Então, eu tenho a impressão que vocês são pioneiros vocês são pioneiros, né? Eu falei uma vez, João, você é pioneiro dessa coisa, né? Quer dizer, você conseguiu colocar a questão da radiofonia dentro do campo da televisão, né? Do televisivo. Então, eu tenho a impressão que você abre uma perspectiva muito ampla, né? Para se preparar para esse boom de desenvolvimento que a cidade tem que se preparar, né? Então, eu vejo que o mercado está em expansão. Penso que o tempo das rádios e da televisão, elas se juntam dentro de um só, né? Dentro de um só objetivo, mas o jornal impresso ele está sofrendo uma defasagem cada vez maior, né? Tanto que o número de bancas, você pode examinar isso, o número de bancas na cidade é cada vez menor. É mesmo? Você cada vez tem menos, né, no número de bancas. E a edição dos jornais, eles não aumentaram em relação ao fluxo de desenvolvimento da cidade, né? Quer dizer, a cidade cresceu, mas os jornais também não aumentaram as suas edições. Até porque hoje nós temos 2 jornais, mas imagina na época que tínhamos 5 jornais funcionando. O Monitor, tinha mais a Folha do Comércio, tinha mais, né, percebe o jornal A Cidade. Então, hoje você tem o Diário e a Folha da Manhã, mas para disputar o mercado, que cada vez mais restrito. As pessoas estão cada vez migrando cada vez mais para o sistema online, que é muito mais confortável, né? Pelo menos não suja sua mão de tinta. É verdade. Muito mais dinâmico, né? Mas não mais dinâmico, mas tem ainda um grupo muito conservador que não abre mão de estar lendo jornais todos os dias. Isso também requer ainda o completar da mídia perante a sociedade toda. Quer dizer, a situação de, claro, cresceu muito, mas de computadores em residência precisa ganhar uma dimensão quase que total para poder zerar também. Já melhorou bastante, né? Eu me lembro que em 2005 eu participei de um grupo de estudo, né, desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para estudar exatamente a sociedade da informação. Eu me orgulho muito de ter participado desse grupo de cientistas, né, de todo o Brasil. Fui o único, né, do interior do estado. Que legal. E aí nós chegamos a editar uma revista chamada O Livro Verde, né, que era exatamente o seguinte: como inserir o Brasil, né, na categoria dos grandes países ligados à questão da informação online, né? E aí, naquela época, constava barateamento do custo de computadores, colocação de computadores, por exemplo, em terminal de ônibus, em porta de banco. Percebe? Quer dizer, divulgar o computador, em vez de uma série de orelhões que tem na cidade, você teria uma série de computadores para você trabalhar, né? E aí, não sei se você se lembra, mas o pioneiro foi o Correio. O Correio começou a instalar isso, que era um órgão do governo, começou a instalar essa. Isso não foi para frente porque não se queima, depois nós observamos isso, não se queima essa etapa de desenvolvimento social, nem científico, nem tecnológico. Quer dizer, a cidade tem que se acostumar de uma forma gradual, né, ela ir absorvendo essas novas tecnologias, se acostumando com ela e tendo condições necessárias para adquirir esses equipamentos, sem a necessidade das benesses do governo. Secretário, parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor. Volte outras vezes. É um prazer imenso, sempre que for necessário a minha presença, eu estarei aqui. Aliás, esse espaço aqui, eu vou repetir, né? Essa usina, né, de construção de conhecimento é um espaço importante na cidade, em todas as manhãs, né? E eu quero parabenizá-los pela dinâmica, pelo trabalho e, sobretudo, pela alegria. Vocês dão muita risada durante o programa. Quer dizer, o que mostra que vocês estão de bem com a vida. É verdade. Muito obrigado. Não segue os padrões tantos que o senhor ensinou, mas o professorado deve pensar assim, gente, eu não expliquei nada disso para eles, mas não foi isso. Não foi, né, mano? Professor, mas é verdade. as coisas estão mudando. É verdade. Conversamos com o secretário. É uma honra ser elogiado pelo com professorado. certeza. Né? Conversamos com o secretário de Cultura, o senhor Horácio de Campos, veio conversar conosco sobre a Secretaria de Cultura aqui do nosso município. São 8h38. Tem o Lessa, o repórter policial.